canso de mostrar isso aqui, olha. Olha que coisa mais linda. E aqui, nesse caso, o pai e a mãe cuidam, viu, gente? Ó. Ele não sai de perto dela um segundo. E ela não sai de perto dos bichinhos dela, filhote. É linda a natureza, né? Eu amo esse lugar. A natureza é maravilhosa. Estou conseguindo ver que não posso chegar muito perto, porque ele fica muito bravo.